O sabiá no sertão, quando canta me comove. Passa 3 meses cantando e sem cantar passa 9, porque tem a obrigação de só cantar quando chove. Imagine uma floresta vibrante, onde cada folha e cada raiz sente a dança do clima. Hoje, vamos entender como o clima molda nossas agroflorestas e até as nossas vidas, e o que isso pode significar para o nosso futuro. Vamos explorar juntos como podemos conhecer melhor nosso ambiente e nossas práticas para respeitar e trabalhar com as forças climáticas, criando paisagens mais adequadas e abundantes. Olá, senhoras e senhores, e sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta. Eu sou o Zé. E eu sou a Claire, e esse é o seu espaço agroecológico. Neste passo que vamos chamar de clima, estão juntas todas as características que são chamadas na ciência como clima e tempo. Então, por favor, entenda que vamos muitas vezes juntar tudo. Mas bora lá para uma explicação rápida sobre a diferença entre clima e tempo. Clima é o padrão típico de uma região, como chuvas, secas e até geadas, ao longo de grandes períodos. Já o tempo se refere às condições locais momentâneas, como a temperatura, a umidade, a precipitação, entre outros fatores. E esse será o nosso passo que menos vamos influenciar diretamente, mas que, entendendo e aprendendo com o seu ambiente, nós vamos otimizar o nosso plantio, ainda mais quando falamos de um país continental como é o nosso. Então vamos para o passo do clima. Aqui no passo clima é onde vamos determinar os tipos de plantas que podem ser cultivadas em sua região ou que vão gostar ou não da onde você mora. Claro que algumas espécies são mais generalistas que outras, mas cada planta tem suas próprias exigências, como temperatura média, quantidade de chuva e intensidade de luz solar. Em uma agrofloresta, escolher as espécies corretas para o clima local é fundamental para garantir a sobrevivência e a produtividade do sistema, e dar prioridade para as plantas nativas é extremamente importante nesses momentos, pois são plantas adaptadas. Eu mesmo, que moro a mais de 1.000 metros de altitude, no coração das Minas Gerais, com invernos muito frios e secos, enquanto no verão mofa até a gente se deixar. Eu já tentei plantar cacau e açaí, por exemplo, quando a minha agrofloresta ainda não estava tão avançada, e claro, não deu certo. Tô tentando caju também, que cresce, mas tristinho. Além das influências da altitude, ainda tem a latitude, que são as linhas imaginárias que cortam o nosso globo terrestre na horizontal, paralelas ao Equador. Quanto mais longe do Equador, diminui mais a quantidade de sol no inverno. Se você está mais ao norte no Brasil, pode nem notar as diferenças. Mas quem está mais ao sul vê claramente as mudanças durante o ano. E eu moro no litoral do Paraná, um pouco mais ao sul do Zé e mais ao sul ainda do centro de origem do cacau e do açaí. E tenho a grande honra de conhecer seu Edgar, um senhor que faz agrofloresta aqui no litoral do Paraná há mais de 20 anos. E mesmo estando muito longe das condições ideais, seu Edgar introduziu açaí, cupuaçu e cacau na sua agrofloresta aqui na Mata Atlântica. Limpo para poder trazer a poda, manter o cacau baixo para facilitar a poda. Mas então ele suporta um ambiente que não seja coberto por
por árvores assim? Hoje, grandes partes dos produtores de cacau da Bahia e do Pará, da Amazônia, já não estão mais mantendo ele no mato, estão mantendo fora. Mas o clima deles lá é um pouquinho diferente do nosso, né? Mais quente. Lá não esfria, em hipótese nenhuma. Aqui às vezes dá um frio. E isso aqui, se chegar a dar 0 grau, ele aborta os frutos. Se der 0 grau, ele aborta os frutos. E são altamente produtivos e virando referência de produção aqui na região. As plantas possuem a capacidade de se adaptar ao longo do tempo, mas tudo isso requer muita dedicação, esforço, tempo e energia. Seu Edgar é mestre agrofloresteiro e, através do manejo de técnicas, observação e muito conhecimento aliado a um sistema eficiente de agrofloresta, viabilizou a produção de cacau, açaí e cupuaçu no sul do Brasil. O clima vai influenciar as práticas diárias e sazonais de manejo da sua agrofloresta. Chuvas intensas podem exigir medidas de controle de erosão, enquanto períodos de seca podem demandar técnicas de irrigação mais eficientes. Saber os períodos de chuva e seca da sua região irá te ajudar a planejar as atividades, como plantio, poda e colheita. O planejamento de plantio deve seguir o tempo de cada planta. Qualquer desses pacotinhos de semente de supermercado, por exemplo, você vai ver na parte de trás a época certa para o plantio daquela espécie. O fruto bom dá no tempo, no pé pra gente tirar. Quem colhe fora do tempo, não sabe o que o tempo dá. Beber água na fonte, ver o dia clarear. O clima é o caos e não dá para prever 100% nada. Mas vamos conseguir ter uma ideia do que vai influenciar no seu plantio. Vamos acabar usando nossos casos como exemplos algumas vezes por conta das dificuldades de falta de imagens aqui no podcast. Mas deixaremos várias fotos e desenhos no site que irão ajudar quem precisar visualizar mais. Acho que dá para ter uma ideia, mas se tiverem perguntas é só mandar que vamos responder. Serão então algumas coisas que precisamos prestar atenção nesse passo do clima. E nós vamos olhar primeiro para cima, para o céu. O que temos então? Primeiro, o grande e majestoso Sol. Entender coisas como seu trajeto no céu, que ele nasce no leste e se põe no oeste, coisa básica, mas não se preocupe, hoje em dia qualquer celular tem bússolas e programas gratuitos que podem te ajudar. Utilize sem medo. Mas uma coisa que muita gente não observa é que o Sol não faz o mesmo caminho o ano inteiro. Se você mora mais ao norte do Brasil ou mais perto da linha do Equador, você pode não perceber, mas o Sol cruza mais baixo no céu durante o inverno, na direção do norte, claro, se você estiver no hemisfério sul. Isso diminui a intensidade solar, e dependendo da organização do seu plantio, algumas plantas podem ficar sombreadas, e aí que entra o manejo de entrada de sol. Mas calma, não vamos nos precipitar. Outra coisa importante que podemos aprender olhando para cima são os ventos. Você, por um acaso, sabe de onde vêm os ventos mais fortes de onde você quer plantar? E no passo do manejo, nós poderemos falar um pouco mais sobre as importâncias do vento. Mas para que você não sabe, e claro, de uma forma bem resumida, as plantas se alimentam de ar. Sim, as plantas precisam de uma condição certa, normalmente embaixo das folhas, para que consigam se alimentar corretamente do ar. Ventos muito fortes podem fazer a vida das plantas um pouco mais difícil. A próxima observação que precisamos fazer aqui no Passo do Clima é sobre as épocas de chuvas e secas. Para muita gente é até intuitivo, e não estamos pedindo para você ser especialista, claro que não.
mas esses são períodos onde a umidade varia muito. E como nós já aprendemos, as plantas comem ar. E o que ajuda elas a fazer isso é principalmente a água que elas absorvem do solo e a presença do oxigênio e do gás carbônico e também de água no ar. O órgão especializado da planta, que é responsável por comer o ar, principalmente, são as folhas e precisam de uma quantidade de umidade no ar para ajudar a comer. Por isso, algumas plantas perdem as folhas no inverno, pois é uma época seca e dificulta para elas conseguir tirar do ar a sua comida. Então a quantidade de água presente no ar, ou umidade relativa, também faz diferença. A planta não pode se dar ao luxo de perder muita água pelas folhas em época que a água é mais rara, não é mesmo? Mas tudo bem, porque isso importa. Vamos aos poucos, e sim, nós falaremos melhor nos próximos episódios. Como já dissemos, as plantas e todos os seres vivos que nós chamamos de fotossintetizantes, ou melhor dizendo, o que usam da luz do sol para fazer sua própria comida, comem principalmente o gás carbônico no ar. E aí entra o pulo do gato. Já temos as épocas onde a maior parte das plantas conseguem comer mais e produzem mais folhas e flores. Na primavera ou no começo das chuvas, as plantas que produzem flores juntam todas suas energias e substâncias para produzir as flores e depois transferir tudo isso para ser estocado nas sementes. E sem contar que na primavera é quando está começando a chover. E é o melhor momento para se fazer uma das podas auxiliares. A primavera é a época de mais folhas, frutos e comida, para as próprias plantas, para o solo, para os animais e, claro, para a gente. Então já temos os momentos de maior produção de folhas, o que também já aprendemos no passo da terra, que é importante uma produção contínua de matéria orgânica para o solo, e que é uma das maiores dificuldades para certos produtores, principalmente quando ficamos com dó das plantas. Lembre-se, o problema não é cortar uma árvore, e sim não plantar. E trazendo o seu Edgar de volta para a conversa, ele sempre fala: quem tem dó não tem planta. Onde eu moro, em Seven Lake City, ou Sete Lagoas, uma cidade relativamente plana, próxima a Capitar, aos pés da Serra de Santa Helena. Mas onde fica o meu sítio, no alto da serra, tem mais de 1.000 metros de altitude, como eu já disse. A gente fica dias e dias dentro de nuvens baixas, dependendo da época. Então, mesmo que eu use todas as características que eu ache sobre Sete Lagoas nas referências, elas vão me dar uma ideia geral. Por exemplo, que eu estou numa ecótone, a divisão entre cerrado, com um pouco de campo rupestre e Mata Atlântica. Nas baixadas tem muitas características de Mata Atlântica devido às matas ciliares, que seguem os rios e nascentes muito abundantes onde eu moro. Eu acho que Minas Gerais inteiro, para falar a verdade. Quanto aqui, mais no topo, tem cara de cerrado, e um campo rupestre com períodos frios que a cidade não passa. Às vezes tem diferenças de até 5 graus. No final das contas, eu sempre vou ter que tentar tanto espécies de cerrado quanto espécies de Mata Atlântica. Muita coisa é testando mesmo. E não tem jeito, conhecer a sua região é de extrema importância. Vamos lá, então vamos recapitular tudo. Primeiro, olhamos o Sol e seu trajeto no céu, onde ele nasce e aonde ele se põe, para melhor organizar suas linhas de plantio, o que no passo da energia nós vamos entender melhor a importância disso. Em seguida, nos preocuparemos com o vento e de onde ele corre mais forte, pois, como vocês já sabem, as plantas precisam de umidade nas folhas para se alimentarem. Se possível, fazer a conhecida como barreira de vento, uma linha com espécies que crescem rápido e criam copas maiores e mais frondosas. E depois será a partir de como são as estações onde você mora. Épocas de secas e chuvas, principalmente para a gente na maior parte do Brasil. Isso vai te indicar
as boas épocas para se plantar cada espécie, quando melhor fazer a poda e também adaptar a sua colheita às épocas do ano. Mas acalmem-se que nós vamos falar sobre isso no passo do manejo. Isso é o passo do clima. Tem muita coisa ainda pra gente falar, mas não se preocupem que os próximos episódios nós vamos falar mais das pontas soltas. Uma das vantagens dos sistemas agroflorestais é a sua capacidade de adaptação ao clima local. E, principalmente, não se adaptar ao clima local é o que trouxe a gente até aqui, com todos os problemas que a monocultura e o agronegócio trazem pra gente. Diferentes espécies de plantas podem ser combinadas de maneira a criar microclimas dentro do sistema, protegendo culturas mais sensíveis e garantindo uma produção mais estável. Árvores de grande porte podem fornecer sombra e reduzir a evaporação da água no solo, por exemplo, ajudando a manter a umidade necessária para as plantas. E aqui nós tentamos chamar de clima, mas no final das contas estamos falando do seu ambiente, certo? Umidade, disponibilidade de água, chuva, ventos. Mas também falamos um pouco de bioma, que é o nome que damos para ambiente, mais solo, mais mata. Mas tá bom. E por que isso importa? A composição e a qualidade da sua terra indicam o quanto de cuidado você precisa com ela. Cobrir o solo sempre será a sua melhor ferramenta, em qualquer lugar, contra o clima. E a gente não vai cansar de repetir. Aqui estamos pedindo principalmente para prestar atenção ao seu redor. Saiba que a natureza é muito sincera com você. Rapidinho, você vai entender o que está realmente gostando do seu ambiente e o que não está. E já falando um pouco sobre o manejo e por que a transpiração das plantas importam, se você tiver interesse em algum tipo de planta ou em várias que gostem de ambientes mais fechados e sombreados, nós precisamos criar esse ambiente, ou também conhecido como microclima. Lugares fechados e sombreados têm também umidade, então plantas que gostam desse tipo de ambiente precisam de uma umidade mais alta. Por isso que muitas vezes algumas plantas não se dão muito bem em apartamento. Por exemplo, orquídeas são uma dessas plantas exigentes que precisam desse tipo de ambiente mais úmido e sombreado. Um conceito importante para se agroflorestar é chamado de foco. E sim, nós vamos falar disso mais pra frente. Acho que a gente tá prometendo demais, né? Mas confia que tem muita coisa já na ponta da agulha. Mas o foco é o que vai te guiar no que você vai precisar fazer com a sua agrofloresta. Não se esqueçam de acessar nosso site, que nós disponibilizamos mais materiais, para você se aprofundar muito mais nesse tema. Não se esqueçam de mandarem perguntas também. Entender e respeitar o clima e o tempo é essencial para o sucesso das produções agroflorestais. Eles não são apenas fatores externos a serem controlados, mas sim elementos integrados ao ecossistema agroflorestal, que devem ser considerados em todas as etapas do planejamento e manejo. Compreender essa dinâmica e saber como trabalhar com ela é o que faz da agrofloresta um sistema tão poderoso e promissor. Outro ponto importante é a resiliência dos sistemas agroflorestais às mudanças climáticas. Com a variação dos padrões climáticos globais, é vital que os sistemas produtivos sejam capazes de se adaptar. A diversidade de espécies em uma agrofloresta aumenta a sua resiliência, pois diferentes plantas respondem de maneiras distintas às mudanças das condições climáticas, garantindo que sempre haja produção fotossintética, mesmo em condições adversas. E falando em adversidades, como tem sido para você as mudanças do clima na sua região? Notou alguma diferença? Mande seu relato por e-mail ou nos comentários. Como vocês já sabem, eu moro no litoral do Paraná e desde o ano passado eu venho observando algumas alterações.
Em dezembro de 2023, ocorreu uns dias de frio em pleno verão, o que causou uma perda dos meus pepinos de conserva que, ano após ano, eu venho cultivando. Deu frio e não foi polinizado e, consequentemente, a produção reduziu drasticamente. Esse ano o inverno foi menos rigoroso e menos chuvoso. Tínhamos períodos de meses de chuva que não aconteceram neste ano. Muito obrigado a vocês que ouviram até aqui. Não se esqueçam de mandarem perguntas, que vai ser um prazer responder cada uma. E no próximo episódio, se preparem. Nós já vamos entrar na parte um pouquinho mais complicada. Mas se você prestou atenção até aqui, vai ficar muito mais fácil para frente. Se não ouviu, volte e escute outra vez. Mandem perguntas, que agora nós vamos aprofundar melhor na sabedoria da natureza. Esses 3 primeiros passos foram a base para se entender o que é uma agrofloresta. Agora, os próximos 2 passos serão todas as nossas reais funções dentro dos sistemas agroflorestais. Eu sou o Zé. E eu sou a Claire. E esse é o Muda Floresta. No próximo episódio, vamos explorar a energia e o papel essencial que ela desempenha nos sistemas agroflorestais. Vamos descobrir como as plantas se comportam no tempo e no espaço para capturar e utilizar a energia do sol de forma eficiente. Discutiremos como diversas espécies se organizam em camadas, cada uma ocupando uma camada na floresta, aumentando a absorção de energia pelo sistema. Se você acha esse assunto interessante, conhece alguém que poderia se interessar, mande esse podcast para todo mundo, que só assim conseguiremos espalhar a palavra da floresta. Florestas ou nada. Muito obrigado e até a próxima. E até a próxima.